ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nos Estados Unidos, disse que o Brasil tem condições de continuar a crescer 3% ao ano. Olá! Eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Falando, e vamos analisar essa notícia para ver se realmente o Brasil tem essa condição de continuar a crescer 3% ao ano ou não. Vamos juntos? Então, na CNN Money está lá. Haddad, temos todas as condições de crescer 3%. Em evento na Califórnia, o ministro reforçou que a meta é realista e que é preciso perseverança nos compromissos assumidos no começo do governo. Ora, o governo parece entender, através do ministro, que crescer 3% significa ter um bom crescimento no país. E eu concordo, um PIB de 3% é um bom PIB. Porém, você tem que entender da onde vem esse número. Vamos lá. O PIB é composto de balança comercial, gastos do governo, investimento privado e gasto da economia interna, que é o gasto da população. O governo está sustentando o PIB com gasto do governo. Só que está acontecendo o seguinte, a economia no Brasil, ou seja, o saldo comercial do caixa do governo, vem apresentando déficit atrás de déficit. O governo está cada vez com menos dinheiro para investir. Significa que esse ponto, que é um dos fatores que aumenta o PIB, vão enxugar. E pode ser que a gente não atinja essa meta de 3%. Inclusive, em própria entrevista na CNN, o Haddad falou que pretende agora ver que a economia brasileira saia do incentivo do crescimento impulsionado pelo Estado e vá para a iniciativa privada. E é por isso que ele está lá nos Estados Unidos tentando trazer investimentos para o Brasil na área tecnológica para que indústrias privadas aumentem esse investimento no Brasil e faça com que o PIB cresça. Eu não sei se ele vai conseguir muito isso, até porque várias empresas estão investindo nos Estados Unidos nessa mesma área, na área de tecnologia. A NVIDIA disse que vai investir 500 bilhões nos Estados Unidos, a IBM falou que vai investir 150 bilhões, a TSMC também falou que vai investir 150 bilhões. Então, se está todo mundo investindo lá, formando um polo, uma cadeia de distribuição lá nos Estados Unidos, por que elas viriam para o Brasil? Ora, mas o Haddad está lá para trazer data centers. Será que realmente vale a pena? Data centers, vamos lembrar, é baseado muito principalmente no custo da energia. E o Brasil tem um custo de energia alto. Será que o Haddad vai conseguir isso ou não? A matéria destaca um ponto que eu acho importante. Segundo o Haddad, alcançar esse patamar de crescimento médio de 3% ao ano até 2026 é possível com a combinação de estabilidade macroeconômica, atração de investimento e a implementação de reformas estruturantes como a tributária, além da transição energética. Ora, vamos lá os pontos que o Haddad aqui colocou. Primeiro ponto, é possível uma combinação de estabilidade macroeconômica. Os juros no Brasil estão subindo e continuando a subir. Déficit atrás de déficit. A macroeconomia brasileira foi toda destruída pela essa política do governo de aumentar impostos e não controlar o déficit fiscal. Atração de investimentos. Quem é que vai investir num país em que os impostos aumentam, em que a inflação aumenta e que os juros é alto? É difícil. E a implementação de reformas estruturantes. Isso aqui, me desculpa, parece até piada. O Brasil ter reformas estruturantes. O governo está lá há 2 anos e a única coisa que o governo fez foi aumentar imposto e aumentar o gasto. Ora, que reforma estruturante o governo quer fazer? Aquela reforma tributária, que aquele IVA vai a 28,5%? Eu já fiz vídeo mostrando que isso vai dar problema. Enquanto mais o tempo vai passar e começar a implementar o IVA, vocês vão ver que daqui a 1, 2 anos vão começar novas discussões de reforma tributária, porque a que foi aprovada é uma loucura. Imagina você, prestador de serviço, de repente começar a pagar 28,5% na hora que você for emitir sua nota fiscal. Então ele fala em implementação de reforma estruturante como tributária e transição energética. Ora, transição energética, eu já fiz vídeo mostrando, 22% hoje da formação de energia brasileira é solar. E aí o que o governo faz? Aumentou o imposto de 9,5% para 22%, se não me falha, não, 24,5%, não, 9,5% para 25%, e ainda quer fazer um novo aumento de imposto. Ora, como é que ele quer uma transição energética se o governo só aumenta imposto? Ele está lá para trazer data center, que é a base de energia, e ele ainda está taxando cada vez mais. Qual é a chance que tem disso dar certo? Me desculpa, eu acho ela muito baixa. E aqui eu vou destacar a matéria. Venda de veículos no Brasil cai 5,48% em abril. Ora, a economia já está começando a patinar. Eu já fiz vídeo mostrando que
a Piraquê fechou fábrica em São Paulo. Eu mostrei que a Mitsubishi fechou a fábrica de motores da L200. Eu já falei que a Pioneer lá na Zona Franca de Manaus fechou fábrica. Então a economia está começando, principalmente na área industrial, ter problema. Já fiz vídeo anterior mostrando que também houve queda nas vendas do comércio. Então a economia em si começa a desacelerar. Já tem banco analisando, dizendo que nós vamos ter recessão no segundo semestre. Olha, nesse ponto eu acho que é um pouco exagerado. Eu não acredito que nós vamos ter recessão no segundo semestre, mas que uma contração da economia nós vamos ter, eu acredito. Ainda mais com juros a 14,75 e o Banco Central dizendo que ainda pode ter mais aumento. Está se tornando quase impossível você conseguir empréstimo, bem como vender parcelado. A população não tem como comprar parcelado com os juros que está. A parcela fica muito alta. Você está pagando quase 3 produtos se você for comprar parcelado. Então, tudo isso mexe com a economia. Ora, e o Haddad quer trazer mais investimentos? Não há uma complicação. Se você tem mais imposto, mais inflação, mais juros, por que você vai investir num país em que a população tem menos dinheiro para comprar? Não tem muita lógica nisso. Então essa é a dificuldade que o Haddad está tendo. Ele foi lá para falar, mas na realidade ele não tem nada de concreto para apresentar. Tanto que no jornal Globo está lá a Miriam Leitão, todo mundo conhece como a passadora de pano oficial do governo, diz lá: Galípolo diz que é estranho como a economia segue em níveis de dinamismo tão elevados com juros bastante restritivos. Ora, os juros estão bastante restritivos, estão. Níveis de dinamismos tão elevados, olha, eu não estou conseguindo enxergar isso. Vamos lá. Faz um exercíciozinho. Conversa aí na sua área, no seu bairro, com seus amigos que tem empresa, que tem comércio, que tem indústria, que prestam serviço. Será que o dinamismo está tão elevado assim da economia? Está todo mundo vendendo muito? Está todo mundo com dinheiro sobrando? Estão todas as empresas lucrando muito? Será que essa realmente é uma realidade? Se fosse isso, por que o ministro da Fazenda ia lá para fora pedir para mais investimentos no Brasil? Se a economia está ótima, se as próprias empresas no Brasil indo muito bem podem investir. Não tem alguma coisa que não está soando bem? Em conjunto com isso, nós não podemos esquecer isso aqui. O que o Renato aqui no Twitter falou bem. O Brasil deve pagar 1 trilhão de juros da dívida em 2025, o equivalente a 8,4% do PIB, mais do que os orçamentos da saúde, da educação somados. É o maior valor desde o governo Dilma e faz de Lula o presidente que mais pagou juros na história do país. Está lá, inclusive, saiu no Estadão a inédita pagamento de 1 trilhão. Ora, se o Brasil, ano passado, arrecadou 3 trilhões e meio, 3 trilhões e 400, agora não lembro exato, mas vamos botar aí 3 trilhões e meio, e vai pagar 1 trilhão de juros, significa que quase 1/3 do que foi arrecadado foi para pagar juros. Como que o governo vai conseguir controlar esse déficit? Como que empresas vão vir investir no Brasil? Ora, o Haddad está com uma missão muito difícil. Ou o governo faz um controle na carne referente a gasto, regulamenta toda a questão do déficit fiscal, ou simplesmente nós vamos começar a ver a economia cair, ok? Então, se você gosta desse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele, que eu ficaria muito grato. Querendo fazer um comentário, uma sugestão, mesmo uma crítica, coloca aqui embaixo que eu vou ter o imenso prazer de lhe responder. E desejando, se inscreve no canal para que nos possamos ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.